Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje, com muita alegria, concluindo as nossas reflexões dentro de uma temática extremamente importante que muito falou ao nosso coração, os personagens do Antigo Testamento, uma revista publicada pela CADB, no seu programa de educação cristã continuada, uma lição maravilhosa que tanto falou ao nosso coração. E hoje a nossa 13ª reflexão, iremos falar sobre o profeta fujão, Jonas, e eu estou certo de que o Senhor falará ao nosso coração através desta reflexão. Eu gostaria de convidar você para que fizesse uma oração junto comigo e após esta oração nós iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite a nossa mente agora, toma a cativa e ministra aos nossos corações, dá-nos entendimento e que sejamos edificados através desta palavra. É o que nós pedimos, ó Deus, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu aqui neste canal, faça isso, se inscreva agora, ative o sino das notificações, compartilhe o link deste canal, também desta reflexão especificamente no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Deixe o seu like abençoado, uma ferramenta que nos motiva muito, e também comente para que possamos ter um feedback, para que possamos aprimorar aqui o nosso trabalho. Eu quero agradecer aqui já de antemão os 200 inscritos que já estão conosco aqui neste portal bíblico, e que vocês sejam abençoados através destes assuntos aqui abordados. Vamos fazer então as leituras? O texto áureo desta reflexão diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz: o preço que se paga pela omissão e desobediência será sempre maior do que o preço do fiel engajamento. E a nossa leitura bíblica está no livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, e o texto diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Estes foram os textos que irão fundamentar esta nossa tão maravilhosa, tão especial reflexão de hoje. Nossa 13ª reflexão dentro deste tema, os personagens do Antigo Testamento. Estamos aqui fechando esta revista, concluindo estes estudos, e eu estou certo que você pode aceder a este estudo, cada uma das lições aqui anteriormente. Neste card, ali estão listadas, bem organizadas, todas as lições, e você não vai perder nada. E eu estou convicto de que você será ricamente abençoado. Então, o nosso tema de hoje é Jonas, o profeta fujão. Veja, nós temos estudado até então alguns dos personagens do Antigo Testamento, e estes personagens nos deixam mais cheios de esperança em sermos arrebatados como foi Enoque, também em crermos como Abraão, em sermos vigilantes e não olharmos para trás como fora e fez a mulher de Ló, a sonharmos em Deus como José, a cumprirmos nossa missão neste deserto como fez Moisés, a conquistarmos a terra da promessa como fora Josué, e não abandonar o chamado em hipótese alguma e trocá-lo por qualquer outra promessa, como por exemplo fez Sansão.
Veja, também podemos avaliar que nós poderemos ser, aprendemos e podemos ser leais e fiéis como fora Ruth e sermos cheios de poder, cheios de autoridade como fora o grande profeta Elias. E também aprendemos que não devemos trocar o reino pela coroa, como fez o orgulhoso rei Saul, e devemos adorar mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à adversidade, que for o tema da nossa última reflexão, quando falamos a respeito da vida do patriarca Jó. E hoje nós iremos falar a respeito de um profeta extremamente curioso, uma história um tanto quanto interessante, que salta-nos aos olhos, é tema de forma até lúdica para ensinarmos nossas crianças a palavra de Deus, e muitas crianças já aprenderam, cantam a respeito deste profeta, e hoje nós iremos discorrer um pouco, conhecer um pouco mais sobre a vida dele, o seu ministério, e entender o propósito de Deus, entender a inclinação do coração deste profeta e compreender que o Senhor, ele também é um Deus que dá novas oportunidades, é um Deus que dá uma segunda chance, e essa segunda chance ela é vista claramente no próprio ministério do profeta Jonas, como também na própria cidade de Nínive, aos ninivitas daquela geração, que é algo que fica claro, evidente, quando nós fazemos a leitura do livro do profeta Jonas. Como todas as lições anteriores, esta também nós temos alguns objetivos extremamente importantes, que nós alcancemos estes objetivos ao longo da nossa reflexão. E o primeiro deles, explicar por que Jonas não queria pregar em Nínive. O segundo, enumerar pelo menos 3 contradições na vida deste profeta. E o terceiro, glorificar a Deus que nunca desiste de nós. Que coisa gloriosa sabermos que temos um Deus, que tributamos glória, louvor e adoração a um Deus que não desiste de nós, que não desiste de mim e também não desiste de você. Isso é algo glorioso e que não pode passar desapercebido ao longo da nossa trajetória aqui nesta terra. O livro de Jonas é talvez mais um relato histórico do que de fato um relato profético ou um relato de uma profecia. Em geral, os profetas falam e seus livros também contêm a mensagem que Deus lhes entregara, mas não é assim no livro do profeta Jonas, que na verdade se concentra nos acontecimentos em torno do próprio profeta. A mensagem de Jonas, propriamente dita, é brevíssima e muito breve é o pronunciamento profético. A sua profecia contra a grande cidade de Nínive é muito pequena e é mais uma sentença, na verdade, do que uma palavra profética. No sentido original ou no original são apenas 5 palavras e em algumas traduções das nossas Bíblias variam de 7 a 8 palavras. O grande sermão aqui dentro do livro de Jonas para nós, então, é a própria vida do profeta Jonas e que nos ensina de forma extraordinária. Pode ser que Jonas tenha tido alguns percalços de fato na sua vida, ou tenha feito a sua proclamação em uma língua materna, o hebraico, e talvez até mesmo tenha usado o intérprete, é uma especulação a respeito do tema, para transmitir a sua mensagem aos ninivitas. De qualquer modo, sua mensagem era simples, sua mensagem era direta, a sua mensagem era concisa e dificilmente faria com que ele ganhasse a aprovação do povo. Afinal, a mensagem sintetizada era esta: apenas mais 40 dias e Nínive será subvertida. Ou em algumas versões, e ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3, versículo 4. Esta era a palavra pronunciada pelos lábios do profeta Jonas enquanto percorria a grande cidade de Nínive, tempo que provavelmente duraria um caminho de 3 longos dias. De modo firme, ele continuou repetindo esta mensagem específica, direta, dura. O que havia em especial nessa mensagem a ele entregue? Nada, a não ser o fato de
que a sua origem, esta mensagem, não era oriunda da vontade de Jonas, não era oriunda da sua teologia, mas era uma palavra direcionada pelo próprio Deus. Ele era a boca profética falando aos ninivitas naquela ocasião. Estranhadamente ou estranhamente, sua curta profecia deixou de realizar-se, o que deixou, diga-se de passagem, muito frustrado. Mas a grande verdade ou a grande experiência do profeta perdura, influenciando a minha vida, influenciando a sua vida até os dias de hoje. A mensagem pode ser extremamente curta e, na verdade, não é porque muito falamos que somos ouvidos. A mensagem, ela talvez seja extremamente curta, mas independente do seu tamanho, é impactante. E por que é impactante? Porque se trata da palavra de Deus e a palavra de Deus tem poder. No caso de Jonas, mais poder do que ele gostaria que tivesse. Ora, se uma mensagem como a de Jonas, um pequenino sermão, surtiu tanto efeito na vida de pessoas que ouviram, o que esperar então da mensagem da graça que nos é revelada, nos foi revelada por meio ou por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Aliás, a mensagem de Jonas era uma pequena sentença sem nenhuma nota de esperança, puro anúncio de um juízo iminente da parte de Deus. Os ouvintes, no entanto, foram impactados, como nós sabemos e vamos ver no discorrer desta reflexão. Diferentemente a nós, foi confiada a mensagem de boas novas, mas não se engane achando que essa mensagem pode ser rejeitada sem nenhum tipo de consequências. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao versículo 3, eu gostaria de ler para vocês esse trecho da palavra de Deus. Há aqui uma sentença para aqueles que ouvem a palavra, a pregação do Evangelho e a rejeita. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então veja, há uma palavra de sentença, há também uma palavra de juízo da parte de Deus para a vida daqueles que recebem a palavra do Evangelho e a rejeita. O conselho bíblico é: quando ouvir a palavra de Deus, quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Jonas é um dos mais curiosos profetas dentro do contexto bíblico. Seu nome significa pomba, mas suas atitudes não correspondem como um porta-voz simbólico da paz. Este profeta é o único profeta hebreu enviado especificamente a uma nação gentílica. Nínive, a saber, era a capital de um grande império, de um grande povo, de uma grande nação, que eram os assírios. Seu livro, o livro de Jonas, não é apenas sobre a conversão deste povo pagão, mas também sobre a conversão, podemos assim dizer, tardia de um profeta, o profeta Jonas. Ele também precisava, de fato, de uma mudança, e eu gostaria de dizer, uma grande mudança. O primeiro ponto, o profeta e a sua missão, então. Pregar em Nínive era a missão que Deus havia delegado a Jonas. Jonas era um profeta em Israel. Quando lemos no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, nós conseguimos localizar este profeta no tempo de um rei chamado Jeroboão, e não Jeroboão I, filho de Nebate, mas Jeroboão II. Então, este profeta está vivendo neste tempo e ele é uma ferramenta de Deus neste tempo, e Deus vai usá-lo neste tempo da história para enviar uma mensagem poderosa de juízo iminente aos assírios. Agora, ele é chamado então para anunciar esta mensagem de juízo iminente sobre a capital da Síria. Nínive era uma grande metrópole, mas estava
adoecida, estava corrompida, estava em célere decadência. Talvez há aqui grande similaridade com este mundo em questão no qual estamos inseridos. Um povo onde os aspectos morais e espirituais estão cada dia e gradativamente indo ladeira abaixo. Talvez nós, como igreja, também tenhamos sido levantados por Deus para pregar e anunciar este juízo iminente e crer que Deus fará como fez naquela grande cidade capital da Síria. A maldade, a injustiça, a perversidade daquela cidade agora chegou diante do Altíssimo como um aroma nada agradável às narinas de Deus. O pecado daquela cidade agora estava patente diante dos olhos de Deus. E no livro de Jonas ensina que Deus então é o Deus das nações e não como muitos alegam, o Deus de Israel. Ele sim escolheu Israel, teve Israel, né? É o Deus particular de Israel, o único Deus. Mas nós vemos e como aprendemos até mesmo no contexto do livro do profeta Daniel, o nosso Deus é um Deus que não é apenas o Deus de Israel, mas é um Deus que intervém na história de toda a humanidade. Então o livro de Jonas ensina que Deus não é apenas o Deus de Israel, mas é um Deus de todas as nações. Ele tem o direito de julgar quem bem quiser. Há uma janela de juízo sobre essa corrupta cidade, de modo que Jonas é chamado, é convocado, é comissionado por Deus para ir adverti-la. O pecado em Nínive já não era apenas pessoal ou individual, mas havia se tornado coletivo e eu diria cultural, estrutural. O pecado, quando ele ganha essas proporções, é algo terrível, é sinal de que há uma decadência trágica no meio daquele povo, no meio daquela nação. O pecado como cultura, o pecado como uma estrutura, o arcabouço de uma nação está fundamentada sobre práticas pecaminosas, né? Então, isso é bem mostrado quando nós lemos a respeito dos assírios, quando lemos a respeito desta grande cidade de Nínive, através de relatos de alguns historiadores. A mensagem ali entregue por Jonas era curta, duríssima e não havia nenhuma promessa ou brecha de oportunidade. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7 palavras faziam parte desta dura palavra, desta dura mensagem que o profeta deveria levar aos assírios. Nenhum profeta foi tão lacônico, ou seja, não teve a sua palavra tão curta, direta, concisa. Nunca um profeta foi de tão poucas palavras quanto fora o profeta Jonas. Sua profecia continha, então, como já disse, 7 palavras, e no hebraico apenas 5. Ao contrário de outros profetas canônicos, a palavra ou a mensagem maior de Jonas não foi a que expôs aos ninivitas, mas de verdade a sua experiência com Deus. Quando nós falamos a respeito de Jonas, às vezes, em muitas ocasiões, nós até ignoramos o teor da sua mensagem, nós ignoramos o destinatário da sua mensagem e nós apenas observamos como o Senhor trata com Jonas e como o Senhor vai operar então através da vida deste profeta. Isso é uma verdade que é extremamente interessante, afinal, o seu livro mostra-nos muito mais interessante a história deste homem que também aparentemente aprende e é exortado e, por que não dizer, consegue ter uma nova visão a respeito das coisas espirituais. O segundo ponto, a sua fuga. Quando falamos de Jonas, sempre lembramos do grande peixe, da sua fuga, sempre lembramos de Tarsis, sempre lembramos de Nínive. Este é o enredo ou palavras-chave que estão inseridos dentro do contexto do profeta Jonas. Então a sua fuga, em Jonas capítulo 1, versículo 3, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo até Jope, atual Jafa, em Tel Aviv, em Israel, achou um navio que ia então para Tarsis, pagou, pois, então a sua passagem, desceu para dentro daquele navio para ir com eles até Tarsis,
para longe da presença do Senhor. O profeta, ele se revela extremamente preconceituoso e indisposto a obedecer a palavra dada por Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que pregando poderia até mesmo ser que o povo se arrependesse, Deus viria a poupá-los, o que de fato acontece. E ele não queria que os assírios tivessem essa oportunidade. Veja que coisa curiosa. O homem às vezes não deseja que o outro tenha uma nova oportunidade, quando na verdade Deus está totalmente apto e preparado a nos dar uma nova oportunidade. Então nós temos que nos aproximar mais do caráter de Deus no que tange a este aspecto, porque de fato isso fica explícito e muito claro diante de nós dentro do contexto de Jonas. Então veja, assim assume melhor a ideia de que calar a voz de Deus talvez fosse a melhor coisa. Talvez seria possível calar a voz de Deus porque Deus deu uma ordem para mim. Então eu me calando, a voz de Deus cala. Aqui nós percebemos o grande zelo de Deus em ensinar Jonas, porque Deus poderia simplesmente permitir que a boca de Jonas, agora fechada, e Deus abriria a boca de um outro profeta. Mas aqui vemos Deus querendo dar uma grande lição a este profeta. Então veja, ele assume essa responsabilidade e que entende que é melhor fugir da presença de Deus. Que tolo foi o profeta Jonas. Como fugir da presença de Deus? Se subir aos céus, ali ele está. Se descer ao mais profundo do abismo, ali ele está também. Se tomar as asas da alva e habitar no mais extremo do mar, até ali o Senhor também está, a tua mão está, nos sustenta ali. Veja que tolice, a compreensão de Jonas a respeito de Deus estava um pouco avariada. E talvez esta fosse a razão pela qual Deus iria dar-lhe uma nova oportunidade. Não porque ele merecesse, mas porque ele precisava compreender de fato quem era Deus. Então veja, ele sai então, vai em direção a Jope e ali vai pegar um navio que vai numa direção totalmente oposta. Nínive estava a 800 quilômetros de Israel. Ele, portanto, teria que andar muito, era uma jornada de um mês ou mais, andando, caminhando, atravessando desertos, porque a área de Nínive está fazendo margem, ou tendo como margem, situada às margens do grande rio Eufrates. E ele vai pegar uma direção totalmente oposta e vai pegar o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, e vai sentido a atual Espanha, no lugar chamado Tarsis, que ficava, acredite você, a quase 4.000 quilômetros de distância de Jope, de Jaffa, em Tel Aviv, nos dias atuais. Então a viagem para lá duraria vários meses, é bem verdade. Quem sabe passasse pela cabeça de Jonas que se ele fosse muito longe, não, eu vou para longe porque eu estando longe o Senhor não consegue me enxergar, ali o Senhor não consegue me encontrar, eu vou passar desapercebido, a ordem de Deus não será cumprida, a cidade de Nínive ela vai perecer mesmo, porque aparentemente se a ordem é para que eu pregue juízo, o juízo já está decretado, já está selado, então que aquela cidade seja destruída de fato. Então veja, será que Deus vai desistir então de Nínive? Era como se Jonas estivesse aqui tentando, de certa forma, ir para fora da jurisdição do próprio Senhor, como diz Hernandes Dias Lopes. O profeta estava fora de si. E dentro do seu livro, no livro de Jonas, todos obedecem a Deus. Você percebe isso? Todos obedecem a Deus. O mar, o vento, peixe, todos obedecem a Deus, menos Jonas. E a pergunta que não pode ficar silenciada: e nós? E quanto a mim? E quanto a você, espectador, você que está acendendo este conteúdo, você tem obedecido à voz de Deus? O terceiro ponto fala sobre uma nova chance. Deus é muito gracioso, ele não desiste de Jonas e também não desiste de nós. O Deus revelado nas Escrituras e no livro de Jonas é o Deus que, de fato, gosta de dar uma segunda chance. Essa é uma das grandes mensagens deste livro. Deus poderia ter chamado outra pessoa, quem sabe mais disposta,
né, mais cheia de vigor, com mais coragem, porque talvez o medo possa também ter dominado Jonas, por que não? A fama dos assírios era uma fama terrível. A crucificação de Jesus Cristo, para você ter uma ideia, foi um aprimoramento que a empalação originada na Assíria fora aprimorada até chegar na época do Império Romano e termos a crucificação como ela acontece com o próprio Cristo. A fama dos assírios era uma fama terrível, como eles procediam com seus inimigos, com os seus capturados de guerra, com aqueles que agora estavam sob as ordens daquele governo, era algo terrível. Talvez isso também tenha motivado a fuga de Jonas, por que não? Mas veja, aqui vamos entender que Deus, ele de fato poderia ter chamado outra pessoa, mas não. Deus, ele resolve não chamar ninguém e ele resolve dar uma nova oportunidade. Deus continua insistindo no plano original dele. O plano original estava relacionado a Jonas. E Jonas, então, vai receber essa segunda chance. O capítulo 3 de Jonas, diga-se de passagem, inicia-se dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Ou seja, já falei contigo uma vez. Você não ouviu? Estou aqui lhe dando uma nova oportunidade, uma segunda oportunidade. Quem nunca precisou, na verdade, de uma nova oportunidade, de uma segunda chance? Quem nunca chegou diante de Deus e disse: Senhor, me dá mais uma oportunidade? Você que está diante de mim agora, diante desta tela de notebook, de smartphone, ou não sei de qual a forma que você está acendendo este conteúdo, você mesmo, um dia você se prostrou e você também disse: Senhor, me dá uma nova oportunidade. Não há ninguém que nunca tenha precisado ou que não venha precisar desta segunda chance ou desta nova oportunidade. Pois saibamos que isso é possível em Cristo. Se não houvesse uma segunda chance, fala a verdade para mim. Comente aí, deixe nos comentários aí, responda essa pergunta. Se não fosse a pessoa bendita de Cristo, o seu grande sacrifício, a sua obra redentora, veja, se não fosse este ato de misericórdia de Deus em nos dar, em nos conceder uma nova chance, uma nova oportunidade, será que nós estaríamos aqui? Será que eu estaria aqui? Será que você estaria aqui? Agora, a gloriosa esperança da igreja está no Evangelho, na Boa Nova, que diz que podemos recomeçar e fazer agora da forma correta, fazer agora da forma certa, com a graça de Deus. O coração de Jonas também era um grande campo de missões, um grande campo missionário. O segundo ponto, agora, as suas contradições. Um peso no navio. Jonas 1, versículo 4 diz: mas o Senhor mandou um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Ora, Jonas é o profeta de Deus naquele navio. Deveria ser uma bênção, não é assim? O homem de Deus está vindo, deveria ser uma bênção. E infelizmente não tem sido em muitas ocasiões, e não no tempo de Jonas, como Jonas não fora nesta ocasião. Nos dias odiernos também existem os ditos homens de Deus, profetas de Deus, que na verdade você não tem prazer algum de tê-los ao seu lado. Então veja, deveria ser uma alegria, deveria ser um prazer ter este indivíduo a bordo deste navio, mas o que ocorre aqui é que Jonas vai trazer esse juízo e não bênçãos para todos aqueles que estavam dentro daquela embarcação. Não existe nada mais perigoso do que um profeta em desobediência e fuga de Deus. Quem estiver por perto será afetado por certo. Os marinheiros jogam ao mar as cargas do navio na tentativa de evitar o naufrágio, mas o peso da embarcação, contraditoriamente, não estava nas cargas, naquilo que estava sendo transportado por aquele navio, mas o peso ali era o próprio profeta, era um peso morto, chamado profeta Jonas. Então, levando juízo para onde vai? Quando fugimos de Deus e da sua chamada, levando juízo quando fugimos de Deus e da sua chamada, nossa vida se torna insuportável para nós e para quem convive conosco. Os pagãos se admiram, veja que coisa vergonhosa. Os pagãos vão corrigi-lo. Então esses homens, Jonas 1,10, esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que tu fizeste isso?
pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Este homem sobe naquele navio e ele vai divulgar: olha, estou aqui porque estou fugindo. Como assim fugindo? Estou fugindo de uma ordem dada pelo Deus de toda a terra. Será que ninguém parou para avaliar que aquele navio nem podia zarpar naquele dia? Será que o comandante daquele navio não ouviu a expressão de Jonas ao adentrar aquele navio e julgou, né, necessário não tirar aquele navio daquele porto naquela ocasião? Porque estava levando consigo o maior problema, o maior prejuízo, aquele que seria a razão pelo grande vendaval, o grande vento e o mar revolto estava em Jonas. Adorar sem obediência. Jonas foi chamado por Deus para ser profeta, e o que mais se esperaria de um profeta senão que obedecesse? É até antagônica a ideia de um profeta que não obedece, mas ele não quer mesmo obedecer à voz de Deus. Na Bíblia, na Nova Versão Internacional, ele diz que é hebreu, que é adorador e que fez adorador do Senhor ou do Deus que fez o mar e a terra. Como poderia ele ser um adorador desobedecendo a Deus? Isso faz sentido para você? Porque para mim isso não faz sentido algum. Não tem como ser um adorador se um princípio básico de um adorador está quebrado. E o princípio é o princípio da obediência. Então eu posso até mesmo balbuciar palavras que aparentemente, ou aqueles que estão diante de mim, pensem que eu estou em atos de adoração, mas na verdade é algo que parece, mas não é. É impossível que alguém que esteja em desobediência seja um adorador de fato. Sou adorador de Deus. Ele me mandou ir para lá e eu estou vindo para cá. Eu estou fugindo dele, mas eu sou adorador. Ele me mandou fazer uma coisa e eu estou fazendo outra totalmente oposta, antagônica à sua vontade, mas eu sou adorador. Isso não é contraditório, isso é vergonhoso. Isso não é só contraditório, isso é vergonhoso. Ser confrontado, ser corrigido por pessoas pagãs. Você deveria estar instruindo, você deveria estar agora sendo alvo para abençoar aqueles que estão diante de você, mas você está sendo confrontado. O dedo dos pagãos, dos ímpios, estão no teu rosto, dizendo que você é um hipócrita. É isso que está acontecendo com Jonas aqui nesta ocasião. Muitos acham que a adoração é aquilo que acontece apenas entre quatro paredes. É um programa de fim de semana em um prédio, em uma estrutura montada, onde tem som, onde tem instrumento, onde tem melodia, onde tem fundo musical, onde tem iluminação, jogos de luz, onde tem teatro, onde tem dança. Veja, não estou dizendo que Deus não possa ser adorado destas formas e dessas maneiras, mas adorar a Deus é mais do que cantar para Deus, é honrá-lo com a nossa vida. Deus não precisa de nada além de que honremos a Ele através da nossa vida. E se o Evangelho não nos transformar, se o Evangelho não nos transformou até agora, se o Evangelho não serve como base para a sua vida, veja, então não entendemos e não entendemos nada de fato até agora. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, só a vida no culto se houver culto na vida e com a vida, e como se opor a uma verdade desta? Sabe qual a maior expressão do culto? A obediência. Veja as palavras de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ali a ordem era dada, né, havia dada uma ordem para que Saul, né, visitasse os amalequitas e ali destruísse tudo, né, destruísse a Amaleque como um todo, que não restasse nada. E ali a ordem é: olha, eu poupei o gado, eu poupei a vida do próprio Agag, mas no mais eu cumpri. A palavra, ele está dando uma desculpa esfarrapada para um ato de desobediência. Ele disse: eu obedeci, mais ou menos, e nós entendemos que não há obediência pela metade, não há apenas 50% de obediência. 50% de obediência é 100% de desobediência.
Porque veja, as palavras de Samuel é clara, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Philip Yancey, um escritor e jornalista cristão americano, ele diz: o evangelho tem muitos inimigos. Ouça bem esta frase, porque ela pode mudar a sua vida. O evangelho tem muitos inimigos, mas nenhum é tão poderoso quanto não demonstrá-lo na sua vida prática. Eu quero repetir essa frase de um escritor, de um jornalista americano chamado Philip Yancey: o evangelho tem muitos inimigos, mas nenhum é tão poderoso quanto não o demonstrar com a sua vida. Isso é uma grande verdade e é corroborada à luz das linhas da Sagrada Escritura. Os maiores inimigos da igreja, meus queridos irmãos, acredite, não são os governos totalitários, não são os governos intolerantes, não é o islamismo ou até mesmo, por que não dizer, as perseguições. Mas nos dias odiernos, o maior inimigo da igreja é o mau testemunho e as contradições de quem diz seguir a Cristo. Isso precisa ficar claro na sua mente e você tome posse desta palavra e seja você uma ferramenta de mudança para este século 21 que nós estamos vivendo. Prega-se em paixão, Jonas 3,4. Começou Jonas a andar pelo caminho da cidade, a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa é uma contradição do profeta. Ele definitivamente não queria estar ali em Nínive, ele não queria cumprir aquela ordem de Deus, ele não queria estar diante dos ninivitas, ele não queria ser esta ferramenta de Deus. E só vai quando não tem mais jeito. Lá na barriga do peixe, no grande peixe, consumido pelos sucos gástricos, ele percebe que se não for, ele morre. E não é que Deus quisesse matá-lo, não é. Não veja Deus como um Deus ruim, mau, que quer matar Jonas. Não, Deus não queria. Mas que medidas extremas, às vezes, são necessárias para quebrar a nossa natureza humana. Ele vai, mas vai sem vontade, sem paixão, prega desapaixonadamente, uma mensagem de 5 palavras no original, e se posiciona para ver o castigo, mas o resultado é extraordinário. Como aprendemos, né? Com ele, com Jonas, nós aprendemos que a mensagem será sempre maior do que o mensageiro. E é exatamente isso. A mensagem, ela vem de Deus, você recebe ela de Deus e ela é maior do que você. Ela é maior do que eu. Esta mensagem que estou lhe transmitindo agora, ela é maior do que eu, ela é maior do que você, porque ela é a palavra do próprio Deus. E agora veja, os ninivitas que viviam em densas trevas morais e espirituais acabaram de perceber uma luz diante deles. Os ninivitas desta geração, inclusive, nós temos que salientar, esses ninivitas desta geração, eles foram lembrados pelo próprio Senhor Jesus Cristo a combater o povo, a geração do seu tempo. Jesus vai fazer uso desta geração de ninivitas para combater a geração do seu tempo, quando ele diz que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. E por que a condenarão? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E diante de vocês está quem é maior do que Jonas. Está aqui quem é maior do que Jonas. Isso é algo extraordinário, isso é algo maravilhoso. Mateus capítulo 12, versículo 41. O terceiro ponto, os seus resultados. Os seus resultados. Apenas em caráter de informação, antes de entrarmos no terceiro ponto, é importante notar que muito se fala, inclusive eu já vi pessoas ministrando e falando que Deus vai fazer com que o grande peixe vomite Jonas, né, numa praia de Nínive. E querido, não existe praia em Nínive. Né? Se você tem um atlas bíblico, se você tem acesso ao Google Maps, você vai pesquisar aí a cidade de Nínive, você vai encontrar, salvo engano, a cidade de Mossul, no atual Iraque, que era na ocasião a cidade de Nínive. Você vai perceber que ela está à margem do rio Eufrates. Mas não há um mar, não há. A Bíblia diz, e isso é importante que
tenhamos a cautela e o cuidado na hora da leitura, a Bíblia diz que o Senhor vai fazer com que o peixe vomite a Jonas em terra seca. Podemos até subentender que de onde ele saiu, em Jope, né? Deus pode ter feito este grande peixe levá-lo e vomitá-lo lá, então, em Jope, em terra seca. E de Jope ele tem agora recebido este segundo chamamento, esta segunda comissão, e ter ido agora à cidade de Nínive. Os seus resultados, então, a pregação, o arrependimento de Nínive. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Jonas capítulo 3, versículo 5. Isso foi tão impactante, mas tão impactante, como já foi dito, que até Jonas ficou estarrecido, boquiaberto com o resultado daquela mensagem. De um lado, o pecado dos pagãos sobe até o céu, mas do outro lado, o amor de Deus, a sua compaixão, desce, vai de encontro aos ninivitas na terra. Então veja, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, se arrepender, né, contra a qual falei, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Esta é uma palavra dita pelo profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 7 e versículo 8. Deus tinha dado uma ordem imperativa, mas a conduta dos ninivitas mudou a sentença e Deus agora vai preservar aquela cidade por pelo menos mais uns 120 anos. E nós vamos perceber que os próprios assírios serão uma ferramenta de Deus para desocupar o reino do norte, para levar cativo o reino do norte, que é conquistado pelos assírios na época do governo do rei Oséias. Então, ele comissiona um mensageiro imperfeito para anunciar-lhes a sua palavra, que é perfeita. A mensagem de Jonas tem um impacto tão grande, que do palácio até a casa do mais humilde, esta mensagem chega. A mensagem de Jonas, então, como diz as Escrituras, ocorre então um grande arrependimento nacional, coletivo. Nem os animais é permitido que comam, não pode dar comida nem para os animais. Nínive, que era até então uma cidade perversa, injusta e num processo de decadência acelerado, quando isso acontece na mesma linha de radicalidade. Não pode ser meia sola, ou é 8 ou é 80. Arrependimento é o remédio de Deus para o pecado. Vida com Deus só se inicia quando reconhecemos que estamos falidos e que estamos quebrados. Paradoxalmente, a conversão de Nínive produz alegria no céu e tristeza, sabe aonde? No coração de Jonas. Talvez a conversão de muitas pessoas tenha trazido tristeza ao seu coração. Isso é um espírito de Jonas que está em você e você precisa se alegrar com a salvação daqueles que estão sendo alcançados nos dias de hoje. Deus susta o juízo. O texto de Jonas, capítulo 3, versículo 10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Que coisa gloriosa! Um Deus que, mesmo sendo grandioso, imenso como ele não tem nenhum problema de voltar atrás em um decreto. Quando há, em contrapartida, arrependimento genuíno, isso move o coração de Deus. Um coração quebrantado, Deus jamais ignorará, meu querido. Tenha isso em mente, em nome de Jesus. Jonas estava como que a dizer: Deus vai destruir Nínive, é inevitável, Deus vai pesar a mão. Porém, o povo se arrepende e Deus cancela o juízo. Diante do arrependimento do povo, o inevitável muda.
Que coisa linda! Nós não somos chamados para pregar uma mensagem fatalista, mas para pregar o evangelho que dá oportunidade, que abre a mente, que instrui, que expõe naturezas pecaminosas nos dias de hoje, que confronta aspectos imorais, que confronta legalismo dentro das igrejas, que expõe a palavra, que instrui, que ensina através da palavra. E isso tudo, a palavra vai gerar mudança na vida do indivíduo. Nada além da bendita palavra e do próprio Cristo pode gerar mudança na vida de alguém. Então o Evangelho dá a oportunidade ao indivíduo, seja ele quem for, de mudar de vida. Então nunca um pregador obteve tanto sucesso com uma única pregação. Deus não tem prazer no juízo nem na punição. Quando ele então percebe a mudança, o coração quebrantado, a contrição, seu coração paterno, né? cheio de misericórdia, cancela o juízo, susta o juízo. As Escrituras dizem que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Salmo 51, 17. Esse quadro era um tapa na cara de Israel apóstata, ao qual Deus diversas vezes enviara, não um, mas muitos profetas foram enviados à casa de Israel, que entregaram a sua mensagem de arrependimento a fim de evitar o castigo que o pecado acarretaria, sem contudo serem ouvidos. A destruição pelos próprios assírios, né? Agora no tempo do rei Oséias, poderia ter sido evitada. A destruição pela Babilônia do reino de Judá poderia ter sido evitada. Bastasse que o seu povo se arrependesse, que o povo de Deus tivesse com o seu coração voltado a Deus, a sanção seria removida. A resposta final, Jonas 4, versículo 11 diz: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Qual resposta daremos à pergunta de Deus? Não hei de ter compaixão dessa grande cidade de Nínive? Primeiro, nós não ditamos a quem o Senhor terá ou deixará de ter compaixão e misericórdia. Eu preciso entender a minha condição e a minha posição enquanto cristão. Eu não estou aqui para dar ordens a Deus, eu estou aqui para receber o seu chamado e obedecer então esse chamado. Vejamos que o livro termina com uma pergunta. Termina sem Jonas, termina na verdade sem terminar. Somente 2 livros da Bíblia possuem essa característica que termina com uma pergunta retórica. Jonas é um deles, o outro é o profeta Naum. Aqui está talvez a parte mais importante do livro. Aqui o coração compassivo de Deus nos é revelado. Que esperança haveria para Nínive? Quem poderia trabalhar em favor de Nínive? Jonas? O povo de Israel, de Judá? Quem poderia? E agora? Quem poderia defender a cidade de Nínive? Não havia consolo em nenhum âmbito terreno, mas havia esta compaixão expressa no coração de Deus. E eu estou convicto de que Deus envia o profeta com esta mensagem duríssima, porque o povo que estava acostumado a agir de forma dura só iria compreender também o ensinamento de forma dura. E a palavra dura do profeta Jonas causa um efeito extraordinário, sobrenatural. De fato, um povo que vivia em trevas agora viu uma grande luz e uma esperança e se agarra a esta oportunidade. E o que era isso? O coração compassivo e cheio de misericórdia do próprio Deus. Se Deus não poupasse, ninguém pouparia. Jonas, muito menos. Jonas, pelo contrário, ficou assentado, observando de longe ali na sua sombra, até Deus dar ordem para o vermezinho, para a lagartazinha comer aquela árvore que ele havia ali calmamente repousado sobre ela. Então veja, se Deus não poupasse, Jonas não, jamais pouparia. Ele estava mais preocupado com o seu conforto debaixo daquele arbusto. E a pergunta que também precisa ser feita, e nós? Temos compaixão? Wiersbe diz que o mais importante não é como Jonas respondeu a essa pergunta, mas como eu e você podemos responder a esta pergunta hoje, nesse momento. Qual é a sua resposta?
Qual é a sua resposta? Jonas foge, achando que uma mudança de lugar poderia resolver tudo. Mas a maior necessidade dele, de todos nós, não é de uma mudança geográfica. A nossa maior necessidade é de uma mudança de atitude, é uma mudança de caráter, é se submeter à metanoia, que é uma mudança drástica, abrupta de comportamento, de mente, e não um sentido de metamelomai, que é apenas um remorso e daqui a pouco eu estou praticando tudo exatamente como fora anteriormente. Que o Senhor possa nos abençoar através dessa reflexão. Aprendemos hoje sobre Jonas, o profeta chamado, que foge e que recebe uma nova oportunidade. E ainda que sem paixão, a mensagem pregada surte um grande evento, um grande resultado, um grande avivamento, podemos dizer assim, acontece em Nínive, e aquele povo que estava embrenhado nas mais densas trevas agora está vivendo um tempo de luz e de misericórdia expressa da parte de Deus e livramento da parte de Deus. Se você ficou até agora, se inscreva neste canal, compartilhe este canal no seu grupo, ative o sino das notificações, deixe seu comentário, deixe seu like abençoado. Mais uma vez eu sou grato a CADB por esse conteúdo tão precioso, né? E que nós possamos continuar então um novo conteúdo o mais breve possível. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, eu oro e peço que o Senhor possa visitar os corações nesta noite, e neste momento, neste dia, nesta tarde, nesta noite, e que esta palavra possa ser aplicada aos corações através do Teu Santo Espírito, que eu te peço, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter acompanhado toda esta série de 3 estudos dentro dos personagens do Antigo Testamento. E fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.